Com vocês, no palco do dia de... os brothers Anderson e Rafael. Com eles aqui agora. Ei. Eu sou o que seu? Você é o que meu? Brother. Nós somos o quê? Brother. Bom demais. Senhores, rapaz. bom dia, pessoal. boa aula pra vocês, valeu. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nós somos o quê, meu brother? É brother mesmo. É isso aí. Galera, muito feliz em estar aqui com vocês. Obrigado por todos estarem aqui conosco nesse dia sensacional. Espero que seja inesquecível para vocês do jeito que está sendo pra gente. A gente veio aqui para fazer o melhor, dar aquelas dicas mais importantes dos temas que vão com certeza estar lá na prova do Enem. A gente vai garantir para vocês aí muitas questões, muita coisa legal que vocês vão encontrar lá na prova, não é não, meu brother? É isso mesmo. O pessoal vai escutar tanto brother hoje que vai ficar enjoado, viu, velho? Vamos ter que mudar daqui pro final. Eu gostei dessa fumacinha aqui saindo. Galera, pensando na apresentação, ó, e foi. Pensando nos principais tópicos de química e física, pensando no Enem, direcionando o máximo possível aí, com o tempo que a gente tem, quimicamente falando, pessoal, a gente tem o quê? Estequiometria, certo? A gente vai destrinchar a estequiometria, anotem, tirem foto dos slides, prestem bem atenção mesmo. A parte de energia envolvendo química, beleza? O que a gente tem mais? Em química orgânica, pessoal, identificação de função é extremamente importante, beleza? E forças intermoleculares. A parte de polaridade, solubilidade, o tipo de força intermolecular, bastante cobrado, cai sempre na prova do Enem. Em física, meu brother? Já física, galera, o que é que acontece? Quais são os 4 temas que eu coloquei aqui para a gente comentar hoje? Newton, a gente sabe que sempre aparecem questões de leis de Newton e principalmente as suas aplicações, atrito, centrípeta, essas coisas que vocês vão encontrar, daqui a pouco nós vamos comentar um pouco. Energia é tema central da prova do Enem. A gente sabe que energia é o principal tema que é abordado em todas as provas, inclusive. Falar sobre ondas, que quem faz o Enem sabe que ondas, hoje, está caindo mais de 2 questões, chega a cair até 4 questões na prova do Enem, e um pouco sobre eletrodinâmica, circuitos elétricos, resistores, aparelhos, nós vamos falar um pouco de cada coisa para vocês. Tira a foto do slide, que vai estar tudo legal, para que vocês possam ter as melhores informações possíveis. Não é isso, meu brother? Exatamente. Bora começar. Eu vou parar de chamar de brother, velho. Não. Galera. Você só quer saber agora de Leonardo. Vá. Comece sua aula. Só porque eu fiz dancinha no carro com o Léo. Comece a sua aula. Tá, obrigado. Pessoal, pensando em cálculo estequiométrico, o que é que você precisa? Ah, meu Deus, cálculo estequiométrico é muito enjoado, Rafael. Eu não consigo, é difícil. Galera, é organização. É organização. Primeiro, o que é que eu preciso? O que é que eu tenho numa reação balanceada? O que é que eu posso extrair de uma reação balanceada? Galera, as proporções. Como assim as proporções? Vejam só. Se eu tenho ali 1 mol de N2 reagindo com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3. Proporção em mol. Então 1 reage com 3, produz 2. Se eu tivesse 10 mols de N2, reagiria com quantos? Com 30, formaria quantos? 20. É proporcional. Beleza? O que você precisa numa questão de cálculo estequiométrico? Lembrem. 1 mol tem quantas moléculas? Pessoal, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se for 1 mol de átomo, são 6 vezes 10 a 23 átomos. 1 mol de íon, 6 vezes 10 a 23 íons. Se for gás, na CNTP, 1 mol de qualquer gás ocupa quanto, galera? 22,4 litros. O que é que você tem mais? Ó, veja só. Ei, cuidado. CNTP, a temperatura 0 graus Celsius, beleza? 273 Kelvin. Nada de 25. 25 é condição ambiente. Cuidado com isso. Galera, vamos organizar o cálculo estequiométrico. Primeira linha. O que é que eu tenho? Aqui, ó. Para montar a regra de 3. Você não vai decorar fórmula, que fórmula você já tem coisa demais. Já tem física para você decorar fórmula.
Primeira linha. Meu brother, você... Isso aí, que coisa maravilhosa. A tecnologia é boa, viu? Na primeira linha, você monta a pergunta. O que é que a questão quer? Beleza? 10 gramas de nitrogênio produz quanto de amônia? Monta a pergunta na primeira linha. Na segunda linha, você vai extrair os dados da reação. Como assim extrair os dados? Pessoal, se a questão quer massa de alguma coisa, você pega a massa. Se a questão quer o número de mols, você vai lá e pega o número de mols. Fechado? Galera, o Enem já cobrou todos os casos de cálculo estequiométrico. Todos. Aí eu tenho. Quando eu falo em rendimento, tem nem falta desse negócio aí, viu, velho? Quando eu falo em rendimento é em função do produto, do que está sendo produzido. Então o que é que eu tenho aqui? Preste atenção. O rendimento teórico, com base no cálculo estequiométrico que você fez antes, está para 100%. O rendimento real, quanto realmente foi produzido, porcentagem de rendimento. Beleza? Se eu falo em pureza, galera, pureza é em função do reagente. Beleza? Pureza é o que reage. Então eu tenho uma amostra inicial. Essa amostra inicial está para quanto? 100%. Beleza? Essa amostra inicial está para 100%. Mas ela está, por exemplo, 80% pura. Se ela está 80% pura, se a porcentagem de pureza é de 80%, quanto de fato reage? O meu cálculo estequiométrico tem que ser com o que reage. Como é que eu vou botar uma amostra impura, se a impureza não reage? Beleza? E a última, pessoal, caiu no último Enem. Excesso limitante. Eu tenho um macete que é o seguinte: quando a gente fala em excesso limitante, ele vai te dar a quantidade de 2 reagentes e não há necessidade. Porque se ele te der a quantidade de N2, não tem como você calcular o H2 e o NH3? Não é proporcional? Se ele te dá quantidades de mais de um reagente, provavelmente um está em excesso. E o que está em excesso, você tem que o quê? Tem que eliminar, tem que excluir. Você não pode fazer o cálculo com ele. Então o que é que você faz? O macete é o seguinte. Você vai dividir a massa, beleza? A massa do reagente 1 pela massa que ele tem na reação. Beleza? Você vai pegar a massa do reagente 2 e divide pela massa da reação. Tipo aqui, meu brother, presta atenção se você vai entender aqui, viu? Tipo aqui, eu não tenho N2 e H2. Aí eu digo, meu brother, que eu botei para reagir 10 gramas desse com 10 gramas daquele. Sacaram ou não? 10 gramas desse com 10 gramas daquele. Aí eu vou pegar os 10 gramas e dividir por quanto aqui? Por 28. Vou pegar os 10 gramas e dividir por quanto aqui? Por 6. Galera, a menor razão dessa divisão aí é o que você usa. É o seu reagente limitante. Rafael, e o outro serve para quê? Só para você errar. Esqueça o outro. Beleza? Você vai trabalhar com a menor razão. Então eu não achei ali os valores X e Y. Qual é o que eu considero? O menor. Beleza ou não? O que eu considero é o menor. Anote isso aí, galera. O que eu considero é o menor. Eu pego o dado do problema, divido pelo dado da reação. Fechado? O dado do problema, divido pelo dado da reação. O menor resultado é o meu reagente limitante. É com ele que eu devo fazer o cálculo estequiométrico. Show de bola? Tranquilos? Vamos embora. Eu entendi, viu, meu brother? Você entendeu? Entendi tudo. Meu brother, eu tenho dúvidas sobre isso aí, viu? Galera, vamos lá. Olha só, falando sobre Newton e as suas aplicações, eu coloquei algumas coisas aqui que nunca apareceram no Enem e outras que já apareceram, exemplos práticos disso. A gente não pode esquecer das 3 leis de Newton, inércia, exemplos envolvendo inércia, questão de que o corpo tende a se manter como ele se encontra. A resistência à mudança de velocidade, inércia. Se ele está parado, por inércia continua parado. Se ele está com a velocidade de 20 km por hora, por inércia ele continua. Qualquer exemplo que você vê essa situação, lembrar de inércia. A segunda lei é cálculo da força resultante. E a terceira lei, principalmente, lembrar ação e reação. Lembre-se, sempre que você faz uma força, você recebe de volta a mesma força. Só que olhe, são efeitos diferentes. Por que efeitos diferentes? Porque são aplicadas em corpos diferentes. Então lembre disso, se elas são aplicadas em corpos diferentes, elas produzem efeitos diferentes. Não se esqueça dessa situação. Coloquei aqui exemplos envolvendo elevador. Elevador nunca caiu no Enem. Galera, se cair questão do elevador, você em cima de uma balança, o que é que a balança realmente indica? A balança não indica massa, realmente. A balança não indica peso. A balança indica a força que você faz no piso dela.
E a força que você faz no piso da balança é a força normal. Então, se o cara entrar no elevador e o elevador começar a subir ou começar a descer, a balança muda de valor. Se a balança muda de valor, você mudou sua massa? Você mudou seu peso? Não mudou. Então por que a balança mudou o seu valor? Porque a normal é que indica a balança. E a dica é: esqueça sinal, aceleração negativa, aceleração não sei o quê. Esqueça, meu brother. O que você tem que entender é: quem é maior? Normal ou peso? Como é que eu vou saber? Se o elevador estiver subindo, meu brother, quem é maior? Normal ou peso? Normal está para cima. Ó, normal para cima. Peso para baixo. Se o cara estiver subindo, o elevador estiver subindo, quem é maior? Normal ou peso? Tá para cima? Não é contrário ao movimento, não? Não. É a favor? Não também. Como é que eu vou saber lado. quem é maior? Galera, cuidado, que o erro da gente é o quê? Achar que porque está indo para cima, a normal tem que ser maior. Não é bem assim, não. É o tipo de movimento que vai dizer quem é maior. Lembre-se, olha a dica. Se o movimento é acelerado, a força maior está a favor. Estou subindo acelerado. Quem está para cima, não é normal? Normal maior. Estou descendo acelerado. Quem está para baixo? Peso maior. Grave, subindo ou descendo não importa. O que importa é o tipo de movimento. Quando o movimento é acelerado, meu brother, a força maior é a favor do movimento. Então pronto, se o peso é maior, peso menos normal, igual a massa vezes aceleração. Se a normal é maior, normal menos o peso. Porque se o cara fosse se preocupar, porque está subindo, porque está descendo, pode correr o risco de errar. E eu não quero que vocês corram esse risco. Vocês compreenderam o que eu estou dizendo? Então olhe, normal ou peso, para saber quem é maior, é o tipo de movimento. Se o movimento é acelerado, a força maior é a favor. E se for retardado? A força maior, contra. Agora, o Enem adora isso aqui, atrito. Questões envolvendo atrito. O que é que vai ser cobrado de vocês de atrito? Primeiro, aquele negócio de dizer que atrito é contra o movimento, isso está certo? Não. O atrito é contra a tendência do movimento. Tanto é que caiu no Enem a questão da gente caminhando. Quando a gente caminha, o atrito é que faz com que a gente vá para frente. Que é igual a isso aqui, tração nas rodas de um carro. Quando você tem um carro com tração dianteira, com tração traseira ou com tração nas 4 rodas, qual é a diferença? Carro com tração dianteira ou traseira ou nas 4 são aquelas rodas que estão ligadas ao motor do carro. Toda roda tracionada, pode anotar isso aí, toda roda tracionada, o atrito é a favor do movimento. Na roda tracionada, o atrito é a favor do movimento. Então o que é que vai acontecer? Porque um carro 4x4 sai mais fácil numa situação de atolamento? Porque as 4 rodas estão levando o carro para frente. O atrito está ajudando no movimento do carro nas 4 rodas. Então, roda tracionada, atrito a favor. Roda que não tem tração, o atrito fica contra. Então isso aqui nunca caiu no Enem. Outro esquema, a tal da centrípeta. A tal da centrípeta. Galera, existe força centrípeta? A gente sabe que não existe força centrípeta. Porque se eu disser a você que existe, na hora de botar lá a força, você vai botar peso, vai botar normal, vai botar atrito e vai botar centrípeta. Não. Não existe força centrípeta. O que existe é uma resultante. O que é uma resultante centrípeta? Pessoal, o peso da gente é uma resultante centrípeta. A normal pode ser centrípeta. O atrito pode ser centrípeta. Qualquer força pode atuar como centrípeta. Basta que eu esteja fazendo uma curva. Toda vez que você faz uma curva, a força que está puxando para o centro da curva é ela quem vai atuar como quê? Como resultante centrípeta. Então, toda vez que eu tenho uma força que atua como centrípeta, ela tem que estar puxando para o centro. Pode ser uma soma, pode ser uma diferença. Aquelas questões de globo da morte, que tem um cara na moto lá em cima, tem um peso anormal. A resultante centrípeta é a soma. Então, vocês não podem esquecer desses exemplos que eu coloquei aqui, atrito,
contra a tendência do movimento. O atrito também não depende da área. Questões que perguntar com a área. Atrito não depende. O coeficiente de atrito independe da área. Lembrar que o estático é variável, que o cinético é constante. Freio foi a questão batida, né? Quando você freia o carro, lembre-se que o freio é atrito estático. Quando a roda trava, é que deixa de ser estático e passa a ser o quê? Cinético. O ABS faz o quê? Destrava a roda para que o atrito volte a ser estático. O atrito estático ele é maior. Se o atrito estático é maior, o carro freia mais. Então, foto aqui nesse slide, que tem todas as informações necessárias para que leis de Newton e suas aplicações sejam envolvidas de uma forma bem direta e bem simples. Não é isso, meu brother? É isso mesmo. Agora eu já sei. Botei um pneu largo no carro, não serve para porra nenhuma. Olha. Pessoal, quando a gente fala em energia, e aí a gente fica brincando aqui com física e química ao mesmo tempo. Claro que não tem como a gente discutir todo o conteúdo de energia. Mas aí eu selecionei 2 temas de química envolvendo energia. Termoquímica e eletroquímica. A gente ainda tem radioatividade, a gente ainda tem tudo isso. Mas galera, quando a gente fala em termoquímica... É bonitinho esses celulares assim, todo apontado, Eu vou fazer pose na próxima. Você está pensando que é para tirar foto sua? É sim. Quando a gente fala em termoquímica, pessoal, o que você precisa? O que o Enem vem cobrando em termoquímica? Pessoal, potencial energético de um combustível e a capacidade poluente do combustível. Preocupado com a questão ambiental, com toda essa situação ambiental aí, potencial energético e capacidade poluente ou potencial poluente. O que eu quero que você faça de forma prática? Vejam isso que vocês precisam anotar. Quando eu falo em potencial energético, qual é o combustível? Energeticamente falando, é melhor gasolina ou álcool? Energeticamente falando, é melhor gasolina ou gás? Como é que você sabe disso? Energeticamente falando, basta você pegar o ΔH de combustão, que é dado na questão, o ΔH de combustão do determinado combustível, e dividir pela massa molar. Pessoal, quando você dividir o ΔH de combustão pela massa molar, você vai achar a energia em quilojoules ou quilocaloria por grama. Concorda? Beleza. E o potencial energético é medido em função da massa. Então eu vou dividir, vou achar a energia por grama. E aí eu preciso que vocês anotem que para aquela primeira razão ali, ΔH de combustão sobre massa molar, que você vai achar em quilojoule ou quilocaloria por grama. Pessoal, quanto maior o resultado, melhor é o combustível. Energeticamente falando, melhor é o combustível. Sacaram ou não? Tranquilos? Então eu vou pegar o ΔH de combustão, divido pela massa molar. Vou achar a energia por grama, maior valor, melhor combustível. Potencial poluente. Galera, quem é o principal poluente num combustível? Nas questões que já caíram no Enem. CO2. O principal poluente do combustível é o gás carbônico. Então como é que eu sei? O Enem, quando colocou uma questão dessa, ele sugeriu que você calculasse a quantidade de CO2 para uma mesma quantidade de energia. Para 1000 quilojoules, quanto de CO2 cada combustível emite? Só que dá trabalho, é muita conta. Ele dá lá 5 combustíveis, você tem que fazer 5 regras de 3. O que é mais fácil? É mais fácil você pegar de novo o ΔH de combustão, pega o ΔH de combustão e divido pelo número de átomos de carbono. Porque o número de átomos de carbono que eu tenho no combustível é a quantidade de CO2 que ele vai produzir, concorda? Pego o ΔH de combustão, divido pelo número de átomos de carbono. E galera, pensem comigo. Se ele liberar menos energia por mol de CO2, pior. Concorda ou não? Se ele liberar menos energia por mol de CO2, porque eu vou achar aí quilojoule ou quilocaloria por mol de CO2. Quanto menos energia ele liberar, pior, mais poluente. Beleza? Então aqui, nesse primeiro cálculo, o mais energético é o que der o quê? Maior resultado. Aqui o mais poluente é o que der o quê? O menor resultado. Fechado ou não? Preciso que vocês anotem isso para não se confundir. Ok? Pensando em eletroquímica, pessoal, o que é que a galera confunde? As mudanças nos polos. Pensando em eletroquímica, o que é que a gente tem? Pilha e eletrólise.
Fechado? Pilha é um processo o quê? Espontâneo. Eletrólise é um processo o quê? Forçado. Na pilha, o ΔE, a DDP, é positiva. Na eletrólise, a DDP vai ser o quê? Negativa. Fechado? Galera, falei em pilha, polo negativo, oxidação, ânodo. Falei na eletrólise, olha o polo negativo, redução cátodo. Você muda os polos. Sacaram ou não? Galera, não esqueçam. A física adora isso e aí a gente ajuda. Quando você fala em transformações energéticas, o que é que eu tenho numa pilha? Eu tenho uma reação química. Uma reação química de quê? De oxirredução, de transferência de elétrons, que está gerando corrente elétrica. Beleza ou não? Eu tenho uma reação química gerando corrente elétrica. E na eletrólise, o inverso. Você aplica uma corrente elétrica para fazer com que ocorra uma reação química. Tranquilos. Cuidado com os polos. Não esqueçam, oxidação é sempre ânodo, redução é sempre cátodo, independente. Perceberam isso? O que muda são os polos. Fechado? Na pilha, negativo, oxidação, ânodo. Na eletrólise, o negativo é redução cátodo. Vice-versa. Fechado? Não esqueçam. Vogal, vogal, consoante, consoante. Oxidação, ânodo, redução, cátodo. Pensei que agora era uma aula de linguagens, viu? Vai, meu brother. Olha, galera, veja só. Rafael acabou de falar aqui sobre pilhas. Pilhas eu vou deixar para falar lá em eletrodinâmica, certo? Quando eu falar sobre a associação de pilhas, quem fez a prova do Enem, da terceira aplicação desse ano, deve ter visto que caiu uma questão lá de associação de pilhas. Eu vou falar para vocês daqui a pouco o que é que você tem que entender com relação a isso. Agora, ó, uma habilidade do Enem que tem lá é a seguinte: é relacionar as transformações de energia com seus aspectos. Quais são os aspectos que o Enem já cobrou? O Enem já cobrou aspecto econômico, o Enem já cobrou aspecto ético, o Enem já cobrou aspecto ambiental, que isso cai até na prova de geografia, não é, meu amigo Aldrin? Cai até em geografia, é isso aí. Então a prova, a energia, eles cobram as transformações. Quem pega as provas do Enem, até 2012, caiu todo ano energia, só teoria. E o que é que caía de teoria na prova do Enem de energia? As transformações e os seus impactos que poderiam causar. Teve uma questão que falava sobre um lugar que era cheio de montanha, tinha queda d'água, belelê, balalá, e perguntava qual era a melhor energia em termos ambientais. Qual era a melhor? A resposta era energia solar. Era botar as placas fotovoltaicas. Por quê? Ele perguntou em termos de ambiente. Se ele perguntasse em termos econômicos, poderia ser que a solar não seria a melhor. Então isso tudo você tem que estar preocupado. Uma palavra que colocar pode mudar a resposta. Uma palavra muda a resposta. Agora veja, qual é a dica que eu dou para vocês? Aqui nós temos as principais usinas. Sempre a última transformação é mecânica e elétrica. Sempre, se perguntar transformações, a última é mecânica e elétrica. Porque você vai ver que vai ter pilha, só pilha, né, que é direto, né, que é química em elétrica. Agora, qualquer usina dessa, você vai ver, ó, aqui vai ter energia química, que vira térmica, que vira mecânica, que vira elétrica. Toda usina termo, as usinas termo muda o início, o resto é tudo o mesmo caminho. Termoquímica, termoelétrica, termonuclear, muda a transformação inicial. E no final, é mecânica em elétrica. Se o Enem quiser mudar um pouquinho, ele bota cinética, porque na realidade é cinética, né? Na única que ele fala diferente mesmo, é na usina hidrelétrica, que ele faz potencial, cinética, mecânica. Agora, depois de 2012, passou um ano sem cair energia, 2013 não caiu, e voltou a cair novamente em 2014. Galera, aquelas questões de energia que caíram de 2014 para cá, todas foram de cálculo. A energia de carro solar, que era questão de Bolt também, a energia de uma usina que tinha lá, todas foram com cálculo. E a dica está aqui, Meninos, o Enem adora essa fórmula aqui. Potência é qualquer energia dividido por quem? Pelo tempo. Se a questão de potência for do primeiro ano,
Se você percebeu que a questão do primeiro ano, como é que você percebe? Fala em altura, fala em velocidade. Falou em altura, falou em velocidade, a questão é do primeiro ano. Falou em calor, a questão é de quem? Do segundo. Falou em eletricidade, a questão é de quem? Do terceiro. Falou nesses três, você vai adequar a equação de potência nela. Se ligue na dica. Primeiro ano, se falou em velocidade, lembre-se, energia vai ser variação da energia o quê? Cinética. A questão de Bolt, você fazia trabalho de Bolt, variação da energia cinética. Se falar em altura, energia potencial, MGH. Você resolve aquelas questões de usina, que a água desce e tal, MGH. Agora, se for de segundo ano, vai falar no calor, meu brother. Se vai falar no calor, são dois que aparecem. O calor sensível, que é aquele que varia a temperatura, o quimacete, e o calor latente, que é aquele que muda de fase. Então, nas questões de calor, que calor o Enem adora cobrar também, principalmente cálculo, vocês vão encontrar essa relação. E quando chega no terceiro, não tem essa, né? Terceiro, galera, qual é a energia? É a energia elétrica. Energia elétrica para quê? Consumo de aparelhos, essas coisas todas. O Enem vai cobrar da gente em cima dessa relação. Se você gravar essas relações que estão aqui, você vai ter que entender onde você vai usar cada equação. Você consegue tranquilamente. E lembre-se que física, galera, não adianta. Tem que ter organização nos dados. Aprenda a organizar os dados da questão, porque se você organiza, você sabe mais facilmente qual equação você vai usar, qual fórmula vai ser mais tranquila para ser colocada. Tiraram a foto aí do slide da gente? Tiraram a foto, tranquilo? Galera, só para ajudar vocês aqui, ali na nuclear, já que a gente está falando de energia, rapidinho, na nuclear, lembrem que o processo é o processo de fissão, beleza? Porque a gente tem, meu brother, fissão e fusão, né? E fusão. Beleza? Fusão, os caras não dominaram ainda para colocar num reator para produção de energia. Então, o processo na usina nuclear, o início da reação é uma fissão nuclear. Fechado? Os átomos de urânio estão quebrando. E o interessante é lembrar que essa transformação lá na nuclear, o cara pensa que é uma coisa de outro mundo, mas é para esquentar a água. Esquenta a água. A fissão nuclear, a energia que vai sair é para esquentar a água. A água entra em movimento, vai pegar os geradores, as turbinas, para poder fazer a transformação energética. É só a reação inicial, né, meu brother? Agora o problema é o lixo, né? É. E se der um vazamento, a gente tá tudo morto. Ô, galerinha, pensando na química 3, pensando no que pode ser cobrado em orgânica. Galera, orgânica, claro que você tem questões de isomeria, você tem questões de reações orgânicas, mas sempre vem caindo identificação de função, beleza? Sempre cai identificação de função. Saber o que é um álcool, saber o que é um aldeído, o que é uma cetona, beleza? Então vejam aqui, ó, presta atenção, meu brother. Que postagem maravilhosa. Rapaz, as melhores postagens, entendeu? Olha que coisa linda, meu brother. @ diferenciados oficial. Entre lá, viu? Química na mente, dia de sábado. É. Ó, pessoal, vá tirando foto aí, eu vou ficar até aqui de lado assim, ó. Você, tá, pega aí, velho. Dá para tirar foto aí? Lelê? Tira foto. Ó, pessoal, identificação de função, que é um álcool. Um álcool, pessoal, tem que ter a hidroxila, o OH, ligada a um carbono saturado, um carbono que só faz ligações simples. Fechado? Pessoal, se a hidroxila estiver ligada a um carbono com dupla, já não é mais álcool, já é um enol. Fechado? Galera, hidroxila ligada ao aromático. Hidroxila ligada diretamente ao aromático, você tem um fenol. Beleza? Essas são as três principais funções com hidroxila. O que é a hidroxila? O OH. Pessoal, o que é que muda entre as funções? O que muda é o carbono, aqui a hidroxila está ligada. Se for um carbono saturado, álcool, carbono com dupla ligação, enol, carbono aromático, diretamente ao aromático, fenol. Fechado? Aí eu tenho as funções, pessoal, que tem a carbonila. O que é a carbonila? É o C dupla O. Beleza? Eu organizei por grupo. Então, quando você fala na carbonila, no C dupla O, a gente tem o que aqui?
aldeído, cetona e ácido carboxílico. Preste atenção aqui na jogada, ó. Vejam só. Aldeído, carbonila ligada ao quê? A um hidrogênio. Pessoal, esse grupo carbonila vai estar sempre na ponta, sempre na extremidade da cadeia. Não tem como ele estar no meio. Já a cetona é a única coisa que muda. Também é carbonila. Mas no caso da cetona, a carbonila está o quê? Entre carbonos. Está no meio da cadeia. Está no centro. Olha a última ali. Ácido carboxílico. Pessoal, a carboxila é a junção dos dois grupos. É a carbonila ligada a quem? A hidroxila. Carboxila. Carbonila ligada a hidroxila. Fechado? Uma coisa interessante sobre os ácidos carboxílicos é que esse hidrogênio aqui, ele é ionizável. O que é um hidrogênio ionizável, meu brother? É um hidrogênio que pode ser liberado como H+. Isso confere ao composto caráter ácido. Beleza? Vejam só. Aí eu tenho as cadeias heterogêneas. Galera, cadeias heterogêneas. Funções oxigenadas de cadeia heterogênea. Éter e éster. Galera, o que é que muda? Nos dois casos, a gente tem o quê? Oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos. Mas, galera, o que muda é que no éster... Meu brother, sabe o que foi que o menino me disse uma vez? Conta essa sempre. Aluno tem coisa do demônio. Do entendeu? O éster ou éter? Do éster. O menino disse, professor, não erro mais. Eu disse, por que, meu querido? Ele disse, eu não erro mais pelo simples fato de que no éster nós temos ésteres oxigênios aqui. Então, para ele funcionou. Entendeu? Você não esquece. Meu brother, você se ligou? No éster você tem ésteres oxigênios. Então é um éster. Meu brother. Você vem com que macete e ninguém manda. Não, mas que macete. Que macete. Ésteres oxigênios. Não é não? É. Eu gostei. Quero ver vocês não gravarem. É isso mesmo. Duvido vocês errarem Meu éster, brother, mas... você é o melhor. Foi o cara que me deu essa dica aí. Foi um aluno. Pessoal, se liga aqui. Aí eu tenho as funções nitrogenadas. As funções que têm nitrogênio. E aí você tem o seguinte, ó. Preste atenção. Nas funções que tem nitrogênio, a gente tem amina e amida. Que a diferença é praticamente a mesma. Na amida, você tem uma carbonila, mas essa o meu aluno não fez nenhuma brincadeirinha. Certo? Eu estou sem imaginação agora também. Então se liguem aqui. Oh, ei, velho, não? Olha, meu brother disse que amina não tem bola. Olha que merda. Ixi, meu pai do céu. Ó. Pessoal, o horário... Né? Você vê que ela calada a aula toda. Calada a aula toda. Agora aí, levantou, aí, já falou o que dizendo. E gritou, viu? Gritou. Obrigado, minha querida. Obrigado. Vou usar essa também. Obrigado, meu amor. Viu? A mina... Não vou não, repita não. Ó, pessoal, preste atenção. Importantíssimo aqui agora. Importantíssimo aqui agora, meu brother. Se ligue no seguinte. Essa amida é o que aparece na proteína. Uma proteína, ela é uma poliamida, fechado? A junção da carboxila com uma amina dá uma amida na proteína, ligação peptídica. Galera, importante aqui na anterior, a função éster, lá em polímeros, poliéster, beleza? Se liguem que as funções amida e o éster, amida e o éster, elas são hidrolisáveis. Sacaram o termo não? Hidrolisáveis, elas podem sofrer reação de quê? De hidrólise. A água pode quebrar a função, voltando no caso do éster, a ácido carboxílico e álcool. No caso da amida, a ácido carboxílico e amina. Então se liguem nessas duas funções, que elas são propensas à reação de hidrólise. Fechado ou não? Tranquilos? Meu brother, você quer falar sobre ondas? Rapaz, aí tá o tema, a não ser que o Enem dê uma reviravolta. Se o Enem der uma reviravolta, vai cair uma questão pelo menos. Se o Enem der uma reviravolta, vai cair uma questão. Se não der, 2, 3, até 4. Ano passado, 4 questões na prova do Enem. Galera, se liga, ondas é a primeira habilidade do Enem. Primeira, ciência da natureza. Começou a ler. Reconhecer e caracterizar os fenômenos ondulatórios. Então, não tem como,
é assunto chave. E como tem muitas aplicações entre ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, as ondas mecânicas, a gente tem que entender muito bem ondas. Se ligue. Primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês é a famosa V lambda F. Essa fórmula daqui, pessoal, é a velocidade de propagação de uma onda. O que é que eu tenho que entender? Eu digo até para os alunos que o cálculo é o de menos. O que você precisa entender é do que depende cada um. Do que depende a velocidade de uma onda? A velocidade de uma onda depende do meio onde essa onda está. Toda vez que a onda muda de meio, ela muda de velocidade. Já a frequência é uma característica da fonte. Galera, a fonte é quem faz a frequência. Agora um cuidado, um aluno me perguntou semana passada: Anderson, uma flauta é uma fonte, a frequência da flauta é constante? Não, pessoal, porque apesar de ser a mesma fonte, você muda a maneira que toca a flauta. Então a fonte, ela pode mudar, mesmo sendo o mesmo instrumento. Um violão só tem uma nota? Então você pode pegar o mesmo violão e fazer várias situações. Quando eu digo que depende da fonte, se você tocar o violão de outro jeito, a fonte mudou. É o mesmo violão, mas você tocou de uma forma diferente. Então lembre disso. E o comprimento de onda depende dos dois. Comprimento de onda depende tanto da velocidade, como depende da frequência. Como é que você vai saber na questão de diferenciar isso aí? Galera, geralmente ele coloca um dos dois constantes. Ou a velocidade, ou a frequência. Se a velocidade for constante, sabe onde é que aparece isso muito? Questões de ondas eletromagnéticas. A maioria das questões de ondas eletromagnéticas, a frequência ou a velocidade, ela permanece constante. Porque todas no vácuo e no ar têm a mesma velocidade. Então como é que você diferencia uma onda eletromagnética da outra? Pela frequência. E aí olhe, se a velocidade for constante, comprimento de onda é diretamente ou inversamente proporcional à frequência. Vocês lembram? O comprimento de onda é diretamente ou inversamente? É inversamente proporcional com a frequência. Nas ondas eletromagnéticas, quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda. Por isso que raio gama penetra tanto na gente que pode provocar até mutação genética. Mata, né? Se passar um raio gama aqui, que é o que sai lá nas explosões nucleares, mata. Porque ele tem alto poder de penetração. Agora, se a frequência for constante, a velocidade vai depender do comprimento. E se a velocidade depender do comprimento, velocidade e comprimento são diretamente proporcionais. Então não esqueça disso. Frequência e comprimento inversamente, velocidade e comprimento diretamente. Não esqueça de anotar. Agora olhe, coloquei aqui os fenômenos ondulatórios. Meninos, são quantos fenômenos? 2, 4, 6 que eu coloquei aqui para falar. Galera, primeira coisa, ó, quais são as características e quais são os exemplos práticos de cada fenômeno desse? Olha só. Primeiro fenômeno, reflexão, é o mais tranquilo. Na reflexão a onda não muda nenhuma das 3 características ali de cima. Mantém velocidade, mantém frequência, mantém comprimento. A única coisa que a onda pode mudar é a fase. O que é mudar a fase? Ela vem de cabeça para cima e na reflexão ela pode voltar de cabeça para onde? Para baixo. Isso é a única coisa que pode mudar. Onde o Enem vai cobrar da gente questões de reflexão? Ó, cordas, reflexão de cordas, eco, o som, aquela questão de som de eco. Você fala, o som bate e volta. Questão de eco é reflexão do som. Questões de ondas estacionárias. Galera, caiu no ano passado uma questão do micro-ondas. Vocês lembram do micro-ondas que caiu? A questão que ele perguntava onde é que esquentava a manteiga. Toda onda estacionária, ela é formada por 2 fenômenos. Alguns de vocês que estudam nas escolas onde eu dou aula, teve um simulado há pouco tempo atrás, que caiu justamente isso. Ele perguntava como é que era formada a onda estacionária. A onda estacionária é formada por 2 fenômenos. Reflexão e interferência. Reflexão e interferência. Forma os gominhos. Aqueles gominhozinhos.
vão formar através de ondas estacionárias. E por último, as ondas de rádio. Galera, as ondas de rádio, já caiu no Enem, elas são refletidas na ionosfera. Elas batem e voltam. Por isso que você consegue escutar uma rádio AM de outro estado, aqui em Aracaju, sem ter uma estação repetidora. Você consegue escutar? Porque ela bate e volta, contorna, difrata facilmente. Isso aí é importante. Já quando eu falo em refração, refração é mudança de meio. Se eu mudo de meio, eu mudo de velocidade. Se eu mudo a velocidade, eu mudo o comprimento de onda. A frequência não muda. Questões de refração, elas aparecem muito mais em ótica. Ou a gente não estuda refração em ótica. Quando a gente estuda refração em ótica, é lembrar de miragem, lembrar de reflexão total, que é aquelas questões de fibra ótica. Aquilo ali, cobrado demais, pô. É muito cobrado isso aí. Outro fenômeno, difração. Esse aqui, galera, eu tenho que vir até para cá. Galera, o que é difratar? É o contorno de obstáculos. Olha a dica que eu vou dar para vocês. Ei, eu consigo ver alguém lá fora daqui da Titânio? Eu estou olhando para lá para fora, não consigo ver ninguém. Mas uma pessoa que está lá fora pode estar me escutando aqui dentro? Por quê? Porque o som difrata facilmente. Enquanto a luz, ela difrata. Qualquer onda pode difratar. Agora, o problema é a gente perceber a difração. Quando é que você percebe a difração? Galera, escute. Para você ter difração, você perceber, é necessário que o comprimento do obstáculo ou do orifício seja da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. O que é isso? A luz, ela tem um comprimento de 10 elevado a menos 7. A luz, ela tem um comprimento de 10 elevado a menos 7 metros. Se ela tem 10 a menos 7, como é que eu vou perceber a difração aqui? Eu não percebo, só percebo em coisa microscópica. Já o som tem 1,7 centímetros a 17 metros. Eu consigo ter no nosso dia a dia esses comprimentos? Consigo. Então, por isso que o som difrata facilmente. E a dica é, olha, galera, quanto maior for a frequência da onda, mais difícil vai ser ela difratar para a gente. Mais difícil vai ser você perceber a difração. Um exemplo, som grave e som agudo. O som grave tem uma frequência menor. O som agudo tem uma frequência maior. Aí o som grave difrata mais. Porque quanto maior a frequência, mais difícil você perceber a difração. Interferência é quando duas ondas se sobrepõem. Saber que para ter interferência elas têm que ter frequências próximas ou frequências iguais. Não podem ser ondas diferentes. Para ter interferência você só pode se as frequências forem próximas ou iguais. Lembrar, polarização, que caiu no Enem esse ano. O que é polarizar? É quando a onda transversal só pode polarizar ondas transversais. Uma onda transversal é aquela onda que faz isso, vibra assim. Gostou, meu brother? Sim? Ela vibra, faz essa vibração. O que é que acontece? Ela vibra em várias direções. Um polarizador, meninos, é uma fenda. Uma fenda. Se a fenda for vertical, só deixa passar quem vibra na vertical. Se a fenda for horizontal, só deixa passar quem vibra na horizontal. Foi cair do óculos. Vocês viram na prova do Enem. Caiu isso. E, por último, ressonância. Meninos, o que é ressonância? Ressonância tem a ver com a chamada frequência de vibração. Todo o corpo, ele tem uma frequência chamada frequência natural de vibração. Se esse corpo ele for atingido por alguma onda, que tenha frequência igual à frequência de vibração dele, ele começa a vibrar. Os exemplos mais práticos disso, micro-ondas. Olhe, os aparelhos receptores de rádio e TV, eles funcionam por ressonância, porque a frequência do aparelho de vibração é a frequência da onda. Então lembrar, frequência de vibração, micro-ondas. Por último, eu vou pedir para vocês entrarem depois, pode? Posso, passar, pessoal, lembra ali em polarização, que o meu brother falou, em luz polarizada. Pode ser cobrado em isomeria óptica.
Beleza? Meu brother. O que é que difere um isômero óptico do outro? Pessoal, além do desvio da luz polarizada, beleza? Difere também os efeitos fisiológicos. Lembrem de aspartame, talidomida, beleza? Que era usada como medicamento, mas um isômero óptico pode causar má formação. O aspartame tem o isômero óptico que é adocicado, tem outro que é amargo, beleza? Volta aí só, rapidinho. Galera, vocês vão procurar lá no Instagram da gente. Isso aqui essa fichinha que eu fiz, toda cheia de papagada, que eu fiz lá para vocês, falando sobre as frequências, falando sobre ondas sonoras, características fisiológicas do som. Tem que saber lidar com elas. Então tira a foto rapidinho. Ou então salva lá, essa aí tá lá no arroba de Instagram, para eu ganhar curtidas. Curta lá, essa aí, blogueirinho. Salve. Olha, galera, e aí o último tópico de química. E galera, cai demais. Todo ano tá lá. Nem que não seja diretamente forças intermoleculares, mas vai estar lá polaridade, solubilidade, tensão superficial, tudo envolvendo forças intermoleculares. E é extremamente importante aqui que você se ligue no seguinte: quando a gente fala em forças intermoleculares, eu preciso estar ligado na polaridade da molécula. Eu preciso me ligar na polaridade da molécula. Mas vamos aqui, ó. Primeira pergunta que você vai fazer é o seguinte: tem íons interagindo? Pessoal, presta atenção. Esse você vai tirar foto no final. Tem íons interagindo com as moléculas? Galera, se tem íons envolvidos, eu preciso saber se tem moléculas envolvidas com esses íons. Se for só íon, se for íon ligado a íon, se só tiver íon, Na+ com Cl-. Pessoal, se só tiver íon, a ligação é o quê? Iônica. Concorda comigo? Se só tem íon, a ligação é o quê? É iônica. Mas ei, se tiver um íon e tiver uma molécula, se eu tenho, por exemplo, o NaCl dissolvido em água, a água não é uma substância polar? E qual é a interação entre o NaCl, Na+, com a água? Pessoal, o Na+ é um íon. A água é uma molécula polar. Então a interação é do tipo íon-dipolo. Quando a molécula é polar, ela não é um dipolo. Se ela é polar, não é porque ela tem dois polos, uma parte com extremidade positiva e uma extremidade negativa. Então, se eu tenho, por exemplo, o NaCl na água, Na+ com a água, íon dipolo. Cl- com a água, íon dipolo. Cadê o íon dipolo? Beleza. Aqui não. Mexi agora. Mexi agora. Não mexi. Você mexeu errado. Mas eu vou falando enquanto volta aí. Vá. Galera, então se ligue na jogada. Vamos voltar. Se só tem íon, ligação o quê? Ligação iônica. Se for um íon com uma molécula polar dissolvido, por exemplo, geralmente em água, íon dipolo. Ei, se eu tenho moléculas polares, aí eu tenho que ter cuidado. Presta atenção, presta atenção. Se eu tenho moléculas polares, eu tenho que ter cuidado. Porque moléculas polares pode ser o quê? Pode ser ligações de hidrogênio, ou pode ser dipolo-dipolo, ou dipolo permanente. Pessoal, atenção. Moléculas polares pode ser ligações de hidrogênio, ou pode ser... Passo aqui? Posso passar aqui? É isso mesmo. Passa? Aí, isso. Ó, se eu só tenho moléculas polares envolvidas, a sua pergunta tem que ser: tem hidrogênio ligado a FON? Se a molécula é polar, a sua pergunta tem que ser: tem hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio? Pessoal, caso tenha, você tem ligações de quem? Ligações de hidrogênio. É o caso, o exemplo está errado ali, viu? É o caso da água, beleza? É o caso do NH3, saiu o mesmo exemplo, meu brother? Foi meu brother, me esqueci de fazer. Desculpa. Fresco. Foi mal. Ó, pessoal, o exemplo ali é só água, viu? Vejam aqui. Gostei. Você teria que deitar no chão, mas tudo bem. Ó, vamos aqui. Se a molécula for polar, presta atenção. Se a molécula for polar e só não tiver hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, dipolo. Ou, pessoal, também chamado de dipolo permanente. E, galera, a mais fácil de todas.
se a molécula for... Você botou um if, mas ali você tá foda, velho. Se a molécula for apolar, olha o termo, o pessoal não precisa decorar não, pô, é só você ver o que é que você tem. Se a molécula é apolar, é porque ela não tem o quê? Ela não tem polos. E se ela não tem polos, o dipolo é o quê? Induzido. Beleza? Eu tenho que induzir para que esses polos surjam. E galera, uma coisa importante que eu preciso que vocês anotem aí. Eu preciso que vocês anotem. Nessa sequência, vocês estão vendo a sequência? Dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio, íon dipolo, ligação iônica. Nessa sequência, está aumentando a intensidade das forças. E o que é importante você saber disso? Se está aumentando a intensidade das forças, pessoal, aumentam os pontos de fusão e de ebulição. Fechado ou não? Então, ó, não esqueçam. Dipolo induzido é porque a molécula não tem polos. A molécula é o quê? Apolar. Comum, por exemplo, em hidrocarbonetos. Dipolo, dipolo. Pessoal, tem polo. A molécula é o quê? Polar. Ligações de hidrogênio. Além dela ser polar, ela tem que ter o quê? Hidrogênio ligado a FON. Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Beleza? Galera, se eu tiver um íon dissolvido em água, não é um íon? A água não é uma molécula polar, então você tem um íon dipolo. Agora, claro, viu? Olha, cuidado. No caso do NaCl em água, além do íon dipolo, eu tenho ligações de hidrogênio ainda, porque eu ainda tenho a água interagindo com a água. Concorda? E se só tiver íon, ligação iônica. Fechado? E não esqueçam, nessa sequência, aumenta a intensidade da força. E se aumenta a intensidade da força, aumenta os pontos de fusão e ebulição. Se liguem no seguinte, pessoal, solubilidade também depende de polaridade. Não esqueçam, semelhante dissolve semelhante. Ou seja, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Você não pode esquecer, a água é o quê? Ixi. A água é o quê, rapaz? Obrigado. A água é polar. Muito bem, meu brother. É isso mesmo. Me dê o controle agora. Então, vou beber água. Olha que passa. Você voltou. Do outro lado. Opa! Galera, vamos terminar aqui falando um pouco sobre eletrodinâmica. Meninos, rapidamente, pergunta. Tenho 3 lâmpadas aqui ligadas em série. R1 é maior que R2, que é maior que R3. São lâmpadas do mesmo tipo. Quem brilha mais? 1, 2 ou 3? Quem brilha mais? 1. Ó, 1 brilha mais. Em série, maior resistência, maior potência. Em série, maior resistência, maior potência. Se essas 3 lâmpadas fossem ligadas em paralelo, quem brilhava mais era qual? A 3. Em série, maior resistência, maior potência. Em paralelo, maior resistência, menor potência. Chuveiro. Galera, onde é que o chuveiro, a água esquenta mais? Quando a resistência é maior ou quando a resistência é menor? Menor. Por quê? Por causa disso aqui, ó. As fórmulas de potência são essas. A dica é, você vai olhar o que é constante e o que é variável. Escolhe a fórmula. No chuveiro da sua casa, a DDP é constante e muda a resistência. Se a DDP é constante e muda a resistência, o que é que acontece? A potência é inversamente proporcional à resistência. Então a dica é, olha o que variou, olha o que permaneceu constante, escolhe a fórmula para usar. No chuveiro, menor resistência, maior potência. Não esqueça disso. Ó, aqui ó, esse esqueminha tá bem legal para vocês colocarem. Resistores em série, mesma corrente, aparelhos ligados de forma dependente, maior resistência, maior potência. Em paralelo, mesma DDP, os aparelhos são ligados de forma independente. Quem tiver maior resistência tem menor potência. Meninos, não esqueça disso aí. Quando acrescentamos aparelhos em série, você bota mais aparelhos em série, olha o que acontece. Aumenta a resistência e diminui a corrente total.
Se diminuir a corrente total, vai diminuir a potência de cada aparelho. Já quando você liga em paralelo, quando você acrescenta aparelhos, você diminui a resistência e aumenta a corrente total. Detalhe, em paralelo, o que acontece com a potência? Liguei todo mundo aqui em paralelo. Se eu ligar mais alguém em paralelo, vai ter o quê? Todo mundo continua do mesmo jeito. O novo é que vai ganhar essa corrente que eu coloquei. E ó, Lá em casa, como é que tá? lá na sua casa, Os aparelhos lá em casa. na sua casa os aparelhos estão todos em paralelo. Obrigado. Já diferente de pilhas, como eu tinha dito, ó, em pilhas, o que é que você faz? O objetivo de se associar pilhas em série é aumentar a DDP fornecida. Já o objetivo de associar pilhas em paralelo é aumentar a autonomia do aparelho. Então, quando você liga pilhas em série, é porque o aparelho ele precisa de mais DDP do que tem uma pilha só. Você liga mais aparelhos em série. Então, galera, tira a foto desse esqueminha aí. Tá bem legal, as palavras direitinho, porque a gente terminou a nossa aula. Meu brother. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não, bicho. deixa eu lhe entregar um presente. Os caras deram um presente. Você deu um presente? Obrigado. Como é que... Esse aqui é a garrafa de água. Vem aqui. Pessoal, olha, o que é que nós somos? A gente é brother. É isso mesmo. A gente fica muito feliz, a gente está aqui junto mais uma vez com vocês. Obrigado mesmo por vocês terem vindo. Você não sabe a alegria que a gente está aqui. E preparamos para vocês. Com todo o carinho do mundo. Aproveitem o dia dos professores. Isso mesmo. Mas foi preparado com carinho para vocês. Valeu, galera. Muito obrigado. Valeu. Valeu. This is the rhythm of the night.